eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Especificamente, então, a região. Onde é que você está? Que cidade você está? E me fala um pouco aí da realidade do cristianismo nessa cidade, nessa região, a província, não sei, a região onde você está presente e conhece mais, tá? Enquanto você está falando, eu tenho aqui, ó, eu vou entrar aqui no Google Mapas e vou mostrar aqui a região. Então, se você quiser, você pode me direcionar que eu vou tá girando aqui nessa região aqui onde você tá bom? Ok, vamos lá. A gente está na cidade de São Paulo Trachador, é uma pequena cidade dentro da Drôme, mas que a gente considera Provença. A gente está a 7 quilômetros, isso aí. A gente está aqui a 7 quilômetros exatamente da Provença, mas onde é considerada ainda a Provença francesa. Então, você vê aí que a gente está, de maneira geral, entre Marseille e Lyon. São as duas segundas maiores cidades da França, né? Depois de Paris, são as duas maiores cidades da França. Bom, toda essa região... Você vê o meu mouse aí andando? Não, né? Não. Clauber? Só o meu, só. Tá. Então, tanto essa região toda que a gente... Isso, aí ficou legal, ó. Então, você vê, as cidades mais conhecidas aqui são essa onde está posicionado o seu mouse, que é Avignon, e lá em cima, ao norte, Montélimar. Avignon, você pode posicionar aí um pouquinho assim. Aí, Avignon, passou. Aqui nós... Isso. Avignon, e lá em cima, Montélimar. São as maiores cidades perto. Mas, de uma maneira geral, para quem ainda não está na Europa e conhecer, a gente está entre Lyon e Marseille. Bom, essa região é uma região onde é uma região marcada pela história da Reforma Protestante. Nessa região, um pouco a leste, um pouco a oeste também, aconteceram muitas revoltas, muitas mortes contra os missionários huguenotes, que, por conta da perseguição ao protestantismo, por conta da contra-reforma, se esconderam muito nessa região. Então, é uma região marcada por morte, por sangue, por muita traição, e é uma região que vive assim, uma frustração muito grande contra a religião. O continente europeu e a França, particularmente, né, de não querer religião e das pessoas acharem que vivem um pós-cristianismo, vivem após a era cristã, o que não é verdade, né? O nosso Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, está vivo, mas as pessoas têm a mentalidade que vivem na era pós-cristã e são traumatizadas historicamente pelas brigas religiosas, pelas lutas religiosas que aconteceram aqui. Então, essa região, é interessante a gente saber que existem essas coisas naturais que implicam na realidade espiritual da religião. Os franceses, eles são muito presos à história do país. Então, quando a gente estuda desde a Revolução Francesa, do século XVIII, que depois veio a encadear na questão dos valores de liberdade, igualdade, fraternidade. Por que eu estou falando isso? Talvez quem esteja nos assistindo, mas, poxa, por que está falando isso tudo? Porque o francês, ele é muito culto e muito preso à cultura e muito preso à sua história. A gente, no Brasil, a história passou, a gente está nem aí, né? A gente costuma dizer no Brasil, infelizmente, daqui a pouco tem Copa do Mundo, todo mundo esqueceu o que aconteceu na política e tudo é festa. Os franceses não, os franceses são muito presos à história. Então, desde o século XVIII, a Revolução Francesa, os valores de liberdade, isso é muito forte na mente dos franceses. Então, nessa região, onde aconteceram também batalhas religiosas, vamos dizer assim, as pessoas são avessas ao Evangelho. Então, entrando na prática, o que isso quer dizer na prática? Quando a gente fala que é protestante, as pessoas já, opa, não tem problema, se você quiser falar comigo, vamos falar de qualquer coisa, menos de religião. Então, é uma barreira muito grande.
A gente foi fazer, para as pessoas que estão nos assistindo terem noção, a gente faz evangelismo na rua. A gente foi parado pela polícia já 2 vezes na rua, por estar tocando instrumento, por estar louvando, entregando Bíblias. Fizemos já distribuição de Bíblia, né? Tem gente no Brasil que nos questiona, mas não entrega a Bíblia, não entrega... Então, a cultura é muito fechada a essas coisas. E aí a região, ela é avessa. Eles tiram, em algumas décadas, na década de 90 e no começo dos anos 2000, algumas igrejas evangélicas na região, algumas igrejas protestantes, mas que tiveram problemas também de missionários estrangeiros que vieram e tentaram implantar sua cultura, a cultura do seu país, a cultura da sua igreja local na região aqui, na França. E aí não foi para frente. E aí se acaba tendo divisões dentro da igreja e a coisa não vai para frente. Tiveram também, às vezes, líderes franceses, mas que submergiram dentro da cultura, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que a gente tem confrontado os líderes franceses aqui, que às vezes é como se você estivesse diluindo o evangelho para apresentar para as pessoas, entende? Não, mas a cultura é fechada, então a gente não vai falar de pecado, a gente não vai falar disso, não vai falar daquilo, e aí acaba também que as pessoas acabam vivendo, porque o francês na sua natureza ele já é assim, não, eu não quero que ninguém me mande, né? Rei, aqui a gente corta a cabeça. Eles fazem alusão à história, né, da França. Então, líder, a gente não quer líder. E aí acaba tendo esse medo dos líderes de falar a verdade. E aí acaba que o evangelho não cresce. Então, resumindo, a região não tem igrejas representativas daqui ao torno de nós. A cidade que eu estou, ela tem uma igreja protestante que tem... A gente visitou essa igreja recentemente, não tem pastor, né? Uma igreja dirigida somente pelos anciãos, e um dos anciãos nos disse que são 26 membros da igreja. Então, para quem está no Brasil, 26 membros, hoje a gente tem as células, os grupos, pequenos grupos e tal, é o número desses aí, né? E aqui é uma igreja de uma cidade, né? Então, a realidade é essa. A gente tem ainda alguns católicos na região, mas também que não são praticantes. Então, essa é a realidade espiritual.